Olá, tudo bem com você? O vídeo de hoje é sobre a redação do Enem, mais especificamente sobre o que as redações nota 1000 do Enem têm em comum. Como você sabe, o número de redações nota 1000 na prova do Enem é muito baixo, tendo em vista que milhões de participantes fazem a prova. Em 2018, o último ano, foram apenas 55 redações. Mas, para nossa sorte, o Lucas Felp, que por sinal tem um canal muito bom aqui no YouTube, ele compilou 31 das 55 redações que tiraram nota 1000. E a gente vai analisar essas 31 redações, tá legal? O nome dessa cartilha que ele fez é a Cartilha Redação a 1000. Então é muito interessante que você dê uma olhada também, o link vai estar na descrição do vídeo para você ver como que esse material foi feito. Bom, como foram apenas 55 pessoas que tiraram nota 1000 e 31 pessoas estão nessa cartilha, dá pra gente ter uma boa ideia sobre o padrão, o que as redações nota 1000 têm em comum, beleza? E aqui, só para deixar o registro, as pessoas que de fato escreveram essas redações e tiraram a nota máxima na redação do Enem. Bom, só para você ver, é uma amostra muito significativa, porque de todo mundo no Brasil que tirou nota máxima na redação do Enem, a gente vai analisar mais da metade, a gente vai analisar 31, tá? É quase 60%, beleza? Primeira pergunta, devo colocar título na minha redação? Bom, olhando nas redações nota 1000, isso pode ser chocante para você, mas não. Das 31 redações, quase todas não tinham título, apenas uma redação tinha título. Então, dá para dizer que, no geral, você não precisa pôr título na sua redação, em definitivo. E já você vai entender o porquê. Mas as redações que tiram nota 1000, em geral, não têm título, beleza? Qual deve ser o tamanho da minha redação, o número de linhas? Pois então, você, na hora da prova, pode ter a opção de escrever entre 7 e 30 linhas. 30 linhas, que é o limite da folha, e menos de 7 linhas você é desclassificado imediatamente na redação, você tira 0. Mas aqui, o que acontece? A redação que tira nota 1000 geralmente fica perto das 30 linhas. Olha esse gráfico aqui. De todas as redações nota 1000 que foram analisadas nessa cartilha, 21 delas, mais da metade, usaram todas as 30 linhas. E lembra que eu falei que praticamente nenhuma usa o título? Pois é, uma linha de título é uma linha a menos que você usa na sua redação. O pessoal que tira nota 1000 na redação do Enem usa da primeira até a 30ª linha, tá legal? Então você tem muita gente que escreve 30 linhas ou então 29 linhas ali, beleza? 28 ou 27 já começa a ser bem mais raro. Outra coisa, quantos parágrafos deve ter a minha redação? 2, 3, 4, 5, 6? Bom, todas, absolutamente todas as redações que tiraram nota 1000 na edição do Enem, na última edição do Enem, escreveram 4 parágrafos. Nem 3, nem 5, 4. O primeiro com a introdução, o segundo e o terceiro com o desenvolvimento e o quarto com a conclusão. E como você deve ter notado, 30 linhas, 4 parágrafos, e se você olhar as redações que tiraram nota 1000, você vai perceber que a letra do pessoal que escreveu essa redação não é uma letra grande que ocupa muito espaço. Geralmente tende a ser uma letra mais para pequena do que para grande. E por isso, o número de palavras em cada redação é em média 424. Não é tão pouca coisa assim não, tá legal? Por exemplo, pegando uma redação aqui que tem exatamente 424 palavras, o que acontece? O tamanho da letra é esse, tá legal? Uma pessoa que escreveu a média aí de palavras de uma redação nota 1000, tá? Só que assim, ela escreveu da primeira até a 30ª linha, essa pessoa aí. E você percebe que não é uma letra muito grande, é até um pouquinho pequenininha, tá legal? Então tenha isso em mente, você vai usar todas as 30 linhas, certo? E além disso, sua letra não vai ser muito grande não. E agora começa a ficar bem interessante também. Veja, como começar a redação? Será que você começa explicando diretamente o tema da redação do Enem? Não, em geral não. Bom, aqui eu peguei todos os inícios das redações nota 1000, tá? O começo da primeira frase de todas as redações nota 1000 que estão nessa cartilha compilada pelo Lucas Felp, tá legal? E aqui vamos analisar algumas. Aqui estão algumas e você percebe que logo de cara é introduzido um repertório. Como assim?
já começa falando do século XX, do século XXI, da Guerra Fria, a Revolução Científica, utilização dos meios de comunicação, Terceira Revolução Industrial, Revolução Técnico-Científico Informacional, Marco Civil da Internet. Então você percebe que logo no início eles já começam, as pessoas que tiram nota 1000, jogando alguma informação extra, algum repertório. Tá? Se você já estudou direitinho as 5 competências do Enem, você sabe que esse repertório é crucial para a competência 2, tá legal? Então aqui tem outros começos, olha que legal essa parte. Esses outros começos citam a série Black Mirror, citam o livro de 1984 do George Orwell, citam uma canção que eu honestamente não conheço, citam um filme como Matrix ou ainda O Jogo da Imitação, citam Black Mirror de novo, citam o livro Admirável Mundo Novo, tá? Então você percebe que logo no início já é citado algum repertório. E você percebe aí que não precisa ser um filósofo, um sociólogo ou um conceito. Então você percebe que jogando esse repertório extra para contextualizar o tema é um jeito adequado de começar a redação. E claro, tem alguns também que já iniciam a redação, tá? Esse aqui são outros começos de redação nota 1000, que já iniciam a redação com a ideia de algum pensador, seja Habermas, Bourdieu, Jean-Jacques Rousseau, Schopenhauer e outros filósofos aí, sociólogos, né? Immanuel Kant e assim por diante. Até mesmo Steve Jobs foi citado no início da redação de uma redação nota 1000, tá legal? Como começar o desenvolvimento? Bom, você já deve ter estudado que devido à competência 4 é crucial que você use conectivos, certo? Para amarrar uma frase a outra, para amarrar um parágrafo ao outro, tá legal? Só que assim, tem alguns conectivos que são mais usados do que outros em determinados momentos no texto. Então aqui, eu peguei todos os conectivos, todos os inícios, todos os comecinhos do segundo parágrafo, né, que é o primeiro parágrafo de desenvolvimento, e coloquei aqui. Então tem essa primeira parte, e você percebe o seguinte: a princípio, a priori, convém ressaltar em primeiro plano, a princípio, é importante ressaltar em primeiro plano, em primeira análise, ou seja, não basta colocar apenas um conectivo nesse sentido para simplesmente vincular o segundo parágrafo à sua introdução. No segundo parágrafo, no começo do segundo parágrafo, você já vai colocar um conectivo que é do tipo em primeira análise, em primeiro plano, a princípio, para indicar para o corretor que é o primeiro argumento que você está utilizando. Beleza? Aqui a segunda parte da minha tabela, veja só, em princípio, mormente, que quer dizer em princípio também, nesse contexto, nesse sentido, primeiramente, e agora olha essa terceira parte. Muita gente usa esses conectivos aqui, tá legal? Cada linha é o início de um segundo parágrafo de uma redação nota 1000. E você vê que tem muita gente que usa em primeiro lugar, vírgula, continua a argumentação. Ou então, em primeiro plano. Como eu disse, o segundo parágrafo ele geralmente começa assim. Em primeiro lugar, em primeiro plano, primeiramente, tá legal? Para mostrar para o corretor que é o primeiro parágrafo de desenvolvimento. Seguindo essa lógica, como que começa o terceiro parágrafo? Bom, olha aqui, você tem algumas coisas que aparecem bastante. Aqui peguei alguns inícios de terceiro parágrafo, né, que seria o segundo parágrafo de desenvolvimento, e coloquei aqui. Cabe mencionar em segundo plano, em seguida, vale analisar ainda, nesse mesmo viés, paralelamente a determinada coisa. Por conseguinte, por outro lado, aqui são algumas variadas, mas você já começa a perceber alguns padrões. Veja essa segunda parte aqui. Olha o tanto de gente que usou outrossim no início do terceiro parágrafo. Veja, considerando que a gente tinha 31 redações e 6 delas usaram outrossim, é um número muito considerável, principalmente considerando que outrossim não é uma palavra tão comum, tá legal? Outrossim que quer dizer da mesma forma, igualmente. Você também percebe algumas pessoas que utilizaram em segundo lugar. Então é bem definido isso para o corretor. Então o primeiro parágrafo de desenvolvimento às vezes começa com em primeiro lugar e depois em segundo lugar, tá? Fica bem nítido isso nas redações nota 1000. E outra coisa que é usada assim muito para começar o terceiro parágrafo é o conectivo ademais. Alguns usam além disso, mas o ademais foi o campeão aqui e foi citado, foi utilizado em 9 ocasiões. Então, das 31 redações, 9 começaram o segundo parágrafo de desenvolvimento colocando um ademais, para adicionar outro argumento no desenvolvimento. Isso aqui também é interessante. Como começar a conclusão? Bom,
Mais uma vez, eu fui lá, peguei a primeira frase da conclusão das redações nota 1000 e coloquei aqui. Tem essa primeira parte e você percebe o seguinte: assim faça necessária atuação, destarte é sinônimo de assim, tá legal? Diante desse panorama, em suma aparece aí 3 vezes, a fim de mitigar o problema, tá? Esse é o comecinho da conclusão. Mas o campeão, de longe, é a palavra portanto. Olha aqui. Veja, o portanto ele pode ir tanto no início da frase ou até no meio. Por exemplo, o início da conclusão de algumas pessoas é: depreende-se, portanto, blá 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 blá. É possível defender, portanto, evidencia-se, portanto, infere-se, portanto. O portanto apareceu várias vezes aqui. E muitas vezes também ele aparece logo como a primeira palavra da sua conclusão. Portanto, blá 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 blá. Então, uma dica que pelo menos eu consegui reparar em redações nota 1000 é que no começo da primeira frase da conclusão é utilizada a palavra portanto para indicar um fechamento das ideias, beleza? Você vê que mais da metade usa portanto, mas você não tem nenhum nesse sentido, nessas condições ou coisas assim na conclusão, pelo menos não no início, tá legal? Então usa a palavra portanto, que é o que as pessoas que tiram nota 1000 geralmente usam. E aqui também é legal, o que colocar na última frase? A última frase lá na sua conclusão, no finzinho, para fechar o texto. Veja, eu coloquei aqui algumas coisas que você percebe, ademais, além disso, outro sim aparecendo também, feito isso, posto isso. O que acontece? Algumas pessoas elas usam mais de uma proposta de intervenção para o problema, que é a competência 5 da redação do Enem. Tá legal? Você não precisa colocar mais de uma, você pode colocar uma só, uma proposta de intervenção e detalhar ela melhor, tá legal? Mas algumas pessoas colocam uma proposta de intervenção, ponto, e depois colocam outra proposta de intervenção na última frase. Por isso que você tem ademais, além disso, outro sim, tá? Mas você percebe algumas coisas aqui. Primeiro, tem essa iniciativa tem a finalidade, ou essa proposta tem por finalidade. Se você lembrar, a redação do Enem, a conclusão, ela tem que ter 5 elementos, tá legal? Que é ação, agente, modo meio, finalidade e o detalhamento, tá? Então, você coloca às vezes na última frase essa finalidade da proposta que você colocou antes no texto. Lembrando que isso aqui é o início da última frase, tá? Mas o mais importante da última frase é só colocar alguma ideia no sentido de que assim o problema será resolvido. Como assim? Veja o seguinte, olha esses conectivos aqui. Feito isto, posto isso, e você veja a continuação. Feito isso, o conflito não se tornará realidade. Feito isso, a sociedade poderá se proteger contra a problemática lá da redação. A partir dessas intervenções, será possível reduzir o problema e assim por diante. Olha aqui essa segunda parte. Aqui vai ficar mais evidente isso. Dessa forma, vai se garantir o combate à manipulação e assim por diante. Dessa forma, dessa maneira, desse modo. Isso é bastante usado na última frase, no começo da última frase. Desse modo, o Brasil poderá vivenciar aquilo. Tá, então o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que na última frase você geralmente escreve assim, desse modo, dessa forma, o problema será resolvido. E, em alguns casos, colocar algum repertório que você utilizou antes no texto. Muita gente na última frase colocou, sei lá, alguma coisa sobre Matrix, porque tinha falado sobre Matrix na introdução, né? É o famoso texto circuito. O próprio Lucas Felp fala sobre isso no vídeo dele, tá? Então você coloca assim o problema vai ser resolvido. Então você coloca dessa forma, dessa maneira, desse modo, enfim. Olha aqui então essa última parte também da última frase da redação. Assim, sendo assim, só assim será possível evitar o problema. Então tenha essa ideia em mente. Na última frase você coloca algo como assim o problema será resolvido. Tá legal? Outra coisa, quantas frases tem que ter cada parágrafo no texto? Bom, isso é variável, mas o geral é você colocar entre 3 e 5 frases por parágrafo, de acordo com o que eu li aqui nas redações. Tá? Então a introdução ela tem 3 ou 4, desenvolvimento geralmente tem 4, e a conclusão tem 4 ou 5, dependendo do caso. Tá? Mas geralmente é nessa média de 4 frases por parágrafo, o que dá umas 15, 16 frases ao longo do texto, beleza? Aqui tem uma introdução com 3 frases, tá legal? Na primeira frase você percebe o repertório, né, que fala sobre a terceira revolução industrial, e depois você percebe ali na frase em azul a tese, certo? Que é o que você vai defender ao longo do seu texto no desenvolvimento principalmente, tá legal? Então tem essa estrutura aqui, uma introdução. Outro exemplo de introdução aqui, você percebe que a frase amarela, que é a primeira, já comenta algum repertório. Por exemplo, o Steve Jobs falando que a tecnologia move o mundo.
E você percebe também ali um pouco da contextualização do tema. E no finalzinho, na última frase que eu coloquei em azul, você coloca a sua tese, que é o que você vai defendendo ao longo do seu texto, né? Sob tal ótica, esse cenário desrespeita princípios importantes da vida social, a saber, a liberdade e a privacidade. Aqui é um parágrafo de um texto aleatório que tirou nota 1000, que é de desenvolvimento, tá? Então você percebe que nesse sentido, o desconhecimento, veja, nem utilizou em primeiro plano ou ademais, tá? É só um exemplo para você entender a construção do parágrafo, das frases, tá? Você percebe aí 4 frases, certo? E você percebe que a primeira frase é um tópico frasal. Como assim? É uma espécie de síntese do que você vai abordar ao longo do parágrafo. Nesse sentido, o desconhecimento sobre o assunto corrobora a existência do problema. Então, o cara está falando aqui que o desconhecimento sobre a manipulação digital, que era o tema da redação do Enem, né, a manipulação do comportamento do usuário, corrobora para a existência desse problema, justamente porque as pessoas não conhecem. Então, olha que interessante o início das frases. Nesse sentido, depois a frase verde, diante desse fato. Depois na terceira frase, de maneira análoga. Na última frase, nesse cenário. Você percebe que praticamente todas as frases têm uma espécie de conectivo para ir costurando uma frase na outra, tá? Aqui tem um exemplo de conclusão. Veja que essa conclusão, pelo fato de ter essa proposta de intervenção, geralmente ela é um pouquinho maior, tá legal? Então aqui você tem uma conclusão com 5 frases. Agora, olha só que legal. Olha a primeira. Fica claro, portanto, olha o portanto aparecendo, que medidas são necessárias para atenuar a manipulação do comportamento do usuário. E veja a última frase ali em azul. A partir dessas intervenções, será possível que os brasileiros enxerguem, ou seja, será possível resolver o problema. Então a primeira frase da introdução fala, é necessário resolver o problema, em linhas gerais, e a última frase fala, assim o problema será resolvido. E no meio ali você coloca a sua proposta de intervenção com aqueles elementos que você já deve ter estudado. Como assim? O agente, que é quem vai fazer a ação, no caso aqui é o Ministério da Educação junto aos veículos midiáticos e também o Legislativo brasileiro mais para baixo. A ação vai ser mobilizar-se, né, se atentar para a filtração virtual das informações, ou no caso ali, propor leis de regulamentação. Essa proposta de intervenção aí na verdade são 2, tá? Mas é só para você identificar os elementos que compõem ali na competência 5 uma boa intervenção para o problema. Por meio de palestras e campanhas sociais. Isso aqui é o quê? Isso aqui é o modo meio. Uma coisa, eu acho que todas as 31 redações usaram isso daqui, por meio. Por quê? Porque quando você escreve por meio de alguma coisa, ou por meio das não sei o que, o corretor ele vai olhar e vai perceber, a pessoa está escrevendo aqui o modo meio, né, como que vai ser realizado essa proposta de intervenção, beleza? Então, por meio de é algo que eu acho que todas as redações, sem brincadeira, todas as redações que tiraram nota 1000 usaram isso em algum momento na conclusão. Então fique atento quanto a isso. Outra coisa, a proposta de intervenção tinha que ter a finalidade. Então aqui está, com o propósito de aprimorar o senso crítico, com o intuito de promover a democracia nos meios de comunicação. Então você geralmente coloca com o propósito, com o intuito, com a finalidade de alguma coisa, né? Para explicitar isso para o corretor. Ó, a finalidade da minha proposta de intervenção é essa. E aqui destacado em rosa a questão do detalhamento, né? As quais se atende para a filtração virtual, reduzir a influência das empresas globais e assim por diante, tá? É mais um detalhamento a respeito do que você já comentou. Resumo da ópera aqui de redações nota 1000, só para você entender um pouquinho. Pelo que eu reparei, o padrão de gente que tira nota 1000 na redação do Enem não tem título, 4 parágrafos, todos 4 parágrafos, 3 ou 4 frases por parágrafo, isso pode variar um pouco, tem frases com 5, tem parágrafos com 5 frases, no caso da conclusão, às vezes, tá? Mas geralmente é 3 ou 4, mais comum 4, muitos conectivos, então, entre parágrafos e entre as frases, tá legal? Quase todas as frases, elas geralmente começam com um conectivo para unir essa frase com a frase anterior. Também, começar o texto com repertório, seja citando um pensador, um filósofo, seja citando uma música, o filme Matrix, a Black Mirror, tá? O que você quiser aí com um repertório para associar com o tema. Outra coisa, o segundo parágrafo, ele geralmente começa com em primeiro plano, em primeiro lugar, primeiramente. Então, você começa o segundo parágrafo dando a ideia de esse aqui é o meu primeiro argumento, beleza? O terceiro parágrafo você usa ademais, outro sim, além disso, tá? Você usa isso no terceiro parágrafo, no começo do terceiro parágrafo, para fazer sentido ali
pelo menos para os olhos do corretor. Ademais e outro sim foram os campeões aqui do terceiro parágrafo. No último parágrafo, como que você começa? Como que você começa a conclusão? Portanto, né, lembre-se do portanto, é necessário resolver o problema. Claro que você não vai escrever exatamente essa frase, mas é só para você ter uma ideia geral. Portanto, faz-se necessário atenuar o problema da manipulação do comportamento do usuário. Tá? É só um exemplo, tá? Mas a ideia da primeira frase geralmente é essa. Outra coisa da última frase, para fechar o texto. Assim, desse modo, dessa forma, só assim, o Brasil será melhor, o problema será resolvido, a problemática será atenuada, entendeu? Então, a última frase ela dá uma ideia de que, assim, desse modo, com a proposta de intervenção que você colocou, o problema será resolvido. Bem, esse foi o padrão das redações nota 1000 que eu pelo menos consegui encontrar. Beleza? Espero muito que tenha agregado aos seus estudos, espero que você tenha gostado, espero que você tire 1000 na redação do Enem, beleza? E por esse vídeo ficamos por aqui. Muitíssimo obrigado por acompanhar o canal, um grande abraço e até a próxima!